A gente vai falar da monkeypox, ou a varíola dos macacos, porque o Rio de Janeiro confirmou a primeira morte pela monkeypox. O paciente é um homem de 33 anos, já tinha comorbidades e estava internado em um hospital de Campos dos Goytacazes. Para esse assunto, nós chamamos para conversar hoje a infectologista, doutora Raquel Moarec. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição, doutora. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos da Jovem Pan. Doutora, calcula-se aí que somente no século XVIII, quando era endêmica a monkeypox na maior parte do mundo, a doença matou mais de 60 milhões de pessoas, né? As mortes eram muito frequentes. Hoje as mortes são menores, a gente já viu algumas mortes pelo mundo. No Brasil é a segunda morte. Eu gostaria de saber da senhora quais são os casos em que essa doença pode levar à morte, qual a taxa de mortalidade da varíola dos macacos hoje em dia? Então, tem diferença entre varíola humana e a varíola que a gente fala dos macacos agora. Normalmente, ela tem uma taxa de mortalidade, ela é endêmica na África, que chega de 3% a 6%. Só que lá também tem a sua variação epidemiológica e o seu controle que às vezes não é tão adequado. Então, às vezes nós estamos falando que é uma mortalidade mais baixa e às vezes ela é provavelmente um pouco mais alta pelo o andar, vamos dizer assim, pela evolução do próprio vírus. Ele já existe, né, desde 58, os primeiros casos na década de 70 nos seres humanos. Nós temos gravidade, principalmente nas pessoas mais imunossuprimidas, nas mulheres, gestantes e mais em crianças. Por quê? Normalmente é uma doença, como ela é um vírus DNA, ele é um vírus que ele precisa muito da resposta imune para ele não ficar replicando. E quando a pessoa é muito imunossuprimida, de acordo com a quantidade de vírus que ela entrou em contato, com certeza ela vem com mais gravidade na sua evolução. Muito bem. A gente já está vendo essa doença se espalhar já há algum tempo, mas muita gente ainda não sabe quais são os sintomas, como ter cuidado para se evitar essa doença. Então, gostaria que a senhora falasse para a gente aí quais são os sintomas e de que forma essa doença se manifesta. Então, ela começa, primeiro, em torno de uns 2 a 3 dias, um quadro gripal, parecendo a gripe, a influenza, parecendo o Covid inicialmente, uma gripe. 2 a 3 dias. Aí ela melhora. Em torno de 7 a 8 dias depois desta gripe, vem o aparecimento das lesões. Ela vem de cabeça, então a gente fala crânio caudal. Ela começa no rosto, vai para o tronco, vai para as mãos e pés. Hoje nós já estamos variando, de acordo com o contato próximo que essa pessoa teve, é onde vai ter maior número de lesões. A classificação de gravidade das lesões é a quantidade delas. Então, a gente fala, vai ter os critérios que a gente fala que até indicação de tratamento, quando você tiver o antiviral no país, é que acima de 200 lesões ou acima de tal gravidade ou em áreas que possam justificar a gravidade, tipo uma retinite, um rebaixamento de consciência, que seriam as gravidades do quadro na evolução dele. Então, primeiro gripe, depois lesões e depois a evolução sistêmica. De acordo com a resposta do imune da pessoa, ela se controla, tendo uma evolução mais de 2 a 3 semanas de lesão. Então, o quadro em si, 30 dias. E ela é mais grave com essa evolução de sistema, né, que é dos órgãos no geral, depois da segunda semana para a terceira, nas pessoas mais imunossuprimidas. E de que forma ocorre a transmissão da doença? Quando também o doente deve procurar uma ajuda médica? Em que momento da doença? Então, primeiro, ela é considerada como um contato íntimo. O que é o contato íntimo? É pele a pele, é contato por secreção, é contato por pegar na lesão, é por contato da pessoa com lesões ou com quadro respiratório. Então, nós precisamos da etiqueta respiratória se você não tiver legal. Então, isso é uma medida preventiva. A higienização das mãos e a higienização ambiental, quer dizer, o vírus da varíola morre com água e sabão. Então, se você fizer de forma correta, isso já melhora a sua menor transmissão cruzada.
O contato íntimo é o que passa. Ficou-se no estigma de sexual. Ele não é um vírus que passa via sexual, ele passa por contato íntimo, independe se é tipos de relações sexuais. O importante é você ter uma educação sexual no momento de você não conhecer algum parceiro, não ter um contato mais adequado e entrar em contato com essas lesões. Um caso positivo, você tem que ter o bloqueio anelar dos contactantes e de quem conviveu com ele neste período de pelo menos 7 a 10 dias. Por quê? Ele teve quadro gripal 2 a 3 dias, mais o aparecimento das lesões, que é em torno de 6 a 8 dias depois. Então, nesse contato íntimo de 10 dias, nós temos que ter um controle e uma avaliação de todos os contatos íntimos para diminuir o alastramento do vírus, né? Vamos dizer assim. E, claro, classificar a gravidade dessa pessoa, classificar a gravidade dos seus contactantes e agora, com vacina e com antiviral, nós temos uma resposta muito mais rápida de bloqueio melhor. Bom, doutora Raquel, falando aí sobre a transmissão, eu gostaria que a senhora fizesse aí um paralelo, uma relação entre a transmissão do vírus do macaco e a homossexualidade. Eu pergunto isso justamente porque a gente sabe que há um preconceito, já foi falado sobre isso, e a gente pode contribuir para diminuir esse preconceito aí com esclarecimentos, né? A senhora poderia falar se há alguma relação realmente ou é somente um preconceito? Eu acho que não tem nenhuma relação com a homossexualidade, tem a relação com o tipo de sexo ou de que forma a pessoa tem o seu contato íntimo, conhecido ou não conhecido. Eu tenho casos de criança, casos em adulto, casos em mulheres, casos em homens, então não é uma doença especificamente de paciente homossexual, quer dizer, relação homem-homem. Então, isso essa doença não é isso que vai mudar. A varíola já existia, nós tivemos a varíola humana no século X, no século XIII, junto com a peste negra, tivemos no século XVIII, independe da relação. Ele tem um vírus presente em ambiente também e ele é transmissível por lesão em pele, então não há necessidade de a gente achar que é só pelo contato sexual ou homossexual. É claro que você ter contato sem camisa, com frequência, em ambiente, com sudorese, então a transmissão sexual não está confirmada no sexo, está confirmada pela presença de suor, pela presença de contato de outras secreções para a transmissão, independente se é homo, se é mulher com homem com mulher, independente com isso. É o contato independente ou não da secreção vaginal, da secreção peniana que transmite. E qual a melhor forma de se prevenir, então, contra a varíola dos macacos? Tem muita gente falando de usar máscara, a senhora recomenda. Qual é a melhor forma de impedir essa contaminação? Então, existe, hoje nós temos que ter o que pegou em relação ao Covid. Você tem que ter uma educação ou uma etiqueta em relação a você estar doente para não transmitir para outra pessoa. Então, a etiqueta de uso máscara se eu não estou adequada, essa é a melhor conduta para diminuir a transmissão por secreções, por tosse, por gotículas, que você possa estar transmitindo até a varíola já no início dela. Se você tiver lesão, ou se você estiver prostrado, não estiver bem, não vá à academia, não vá sair. Não, então, assim, se você teve um contato que você possa ser sugestivo de monkeypox ou uma lesão, tipo uma vesícula, começando a apresentar gotícula, você realmente evite, faça o seu isolamento e passe em consulta médica para ser conduzido de forma adequada e bem orientado. Agora, toda a etiqueta social, a etiqueta sexual também é adequada. Então, você ter relação sexual com uma pessoa que você não conhece, ou com presenças de lesões, ou a pessoa é doente ou algo assim, você tem um risco maior de pegar e de transmitir. Então, eu acho que a população já está passando por um monte de vírus aí, né, nesse período inteiro de 2, 3 anos de frequência. Eu acho que a gente precisa levar em consideração o nosso cuidado
com o nosso corpo, com a nossa ambiente domiciliar e o nosso diminuição dessas transmissões que a gente possa fazer conhecendo o que nós estamos fazendo agora. Então tem que tomar cuidado, mas também não é um motivo para tanta preocupação assim, né, doutora Raquel? Não é esse motivo, mas eu acho que nos cuidar, né, nos prevenir é muito adequado. Enquanto a vacina não chega, enquanto o antiviral não chega, a maioria dos casos, mais de 80%, 90%, é leve. A gente já sabe, a imunidade da pessoa, ela tem uma resposta de diminuir a replicação desse vírus e diminuir a quantidade de lesões. Mas é claro que para uma pequena população vai ser mais grave. E vai ter que ter esse controle e ter a ciência de como, primeiro, diagnosticar, ter médico que consiga fazer todos os diagnósticos diferenciais, né? E também você ter a forma e a capacidade e ter a disponibilidade, os tipos de tratamento adequado. Seja uma imunoglobulina, seja um antiviral, seja vacina de bloqueio, seja vacina para a população de risco. Eu acho que agora, com esses aparatos, nós vamos conseguir melhorar o nosso bloqueio e melhorar a nossa resposta com a diminuição de número de casos rapidamente. E já é possível haver uma imunização? Como estão essas vacinas contra a doença? Então, a vacina nós temos a de segunda geração, a de terceira geração, seria vírus vivo atenuado, foram criadas por uma varíola e elas têm um acometimento, uma resposta nos trabalhos atuais de mais de 85% de resposta na varíola do macaco. Então, assim, todas as respostas de vacina, elas não têm um N tão grande e não tem a tal da diminuição a gente fala da transmissão cruzada, mas ela tem uma resposta imune para diminuição da capacidade de replicação daquele vírus naquela pessoa, diminuindo a gravidade da doença naquela pessoa que pegou. É claro que o ideal seria, por exemplo, nós tínhamos a vacinação completa da varíola humana até na década de 80, mas não há necessidade de correria em relação a isso. Vai ter que ser feito um planejamento epidemiológico de as pessoas de maior risco e fazer a vacinação. É dada a vacina atual em 2 doses, com intervalos de 30 dias, né, de 4 semanas entre elas, e vai ser classificado as populações de risco, os imunossuprimidos e acima de 18 anos, que é a indicação atual, porque não tem os trabalhos realizados nessa vacina para pessoas mais jovens. Tem outras saindo, mas vai demorar ainda. Muito bem, doutora Raquel, infectologista Raquel Moarec. A gente conversou então sobre a varíola dos macacos. Acredito que muitos esclarecimentos foram feitos aqui nessa entrevista. Agradeço a sua participação, seja sempre bem-vinda. Um bom dia para a senhora. Bom dia a todos, obrigada, Cláudia. Doutora, antes da senhora sair e ir embora, a gente vai entrar aqui, vai mostrar uma matéria sobre as vacinas, sobre uma nota e sobre essa imunização também, para trazer mais esclarecimentos para quem está nos acompanhando e quer saber mais um pouquinho. Então, a vacina brasileira contra a Covid está pronta aí, como a doutora também falou, para seres humanos. O imunizante foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Fiocruz. A vacina teve bons resultados em fases pré-clínicas com camundongos, que demonstraram uma segurança e indução das células de defesa. Esses dados aí foram publicados em uma revista científica. Então, é isso. A doutora trouxe bastante esclarecimento. A doutora está com a gente ainda, então? Eu estou aqui. Já fico? Oi. Então, o que a senhora pode falar sobre essa imunização, essa vacina que já está aqui, já chegando no Brasil? A senhora já trouxe alguns esclarecimentos, mas quer acrescentar alguma coisa sobre a vacinação? A vacinação, você está falando do Covid ou a vacinação da varíola? Sim. Desculpa. Não, agora é sobre a Covid, desculpa, agora é sobre a Covid. Tá. Essa vacina contra a Covid. Então, a vacina da Covid, ela está sendo atualizada para termos uma resposta nas mutações. Então, tem um ajuste para uma cobertura da variante Ômicron, para ter uma resposta um pouco mais sustentada.
Ainda não tem trabalho mostrando a sua presença, mas ainda precisa ser feito ainda um maior número de dados para ter um levantamento de presença e sustentabilidade da resposta. Todas as vacinas, elas têm seu critério de segmento e análise de resposta. Então, eficácia clínica e o tempo de resposta sustentada. Ainda vamos ter vários outros trabalhos nisso, mas só fazendo esses ajustes e a melhoria, vamos dizer, da adaptação desse vírus, adaptação de acordo com as mutações, ajuda na diminuição da resposta, na diminuição da transmissão desse vírus e, quem sabe, a diminuição de novas mutações. Muito bem, então, obrigada, doutora Raquel, seja sempre bem-vinda, um ótimo dia para a senhora, boa semana. Boa semana, obrigada.